Beleza, gente? Pastor Sebastião, nós estamos diretamente da capital do Amazonas, Manaus. Estamos aqui na igreja Ministério Nova Vida em Cristo, pastor Beto, pastora Silene, nossos pais na fé. E para você que quer conhecer nossa história um pouquinho mais, vem com a gente. Como nós já tínhamos falado, nós estamos aqui com o pastor Beto, pastora Silene, né? Ele que é o presidente da igreja Ministério Nova Vida em Cristo. E para quem ainda não conhece eles, são os nossos pais na fé, né? A pastora Silene, ele é minha mãe na fé junto com a minha esposa. Pastor Beto é meu pai na fé, foi também nosso discipulador, nosso incentivador, né? Aqueles que pagaram um preço pela nossa vida e hoje estão aqui conosco, tá bom? Queria que o senhor se apresentasse, pastor Beto. Eu sou o pastor Beto Feitosa, do Ministério Nova Vida em Cristo, aqui em Manaus. Estou juntamente aqui com nossos pastores Sebastião Braga e Adriana, pastora Adriana Braga também. E eu queria aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse momento tão especial, há tanto tempo que a gente não se via, pessoalmente, hoje eles estão aqui conosco. Eu quero só agradecer a Deus por tudo que Deus fez nas suas vidas, E a partir de hoje, nós estamos aqui com o ministério também, assim como ele está em Maturá, Santo Antônio do Sá, estão em Santo Antônio do Sá, e nós aqui no Ministério Nova Vida em Cristo, Manaus. Estou aqui também com a minha esposa, a pastora Silene Feitosa, também, e juntamente eu tenho uma família de um casal de filhos, O Christian é o mais velho, e a Brenda, que é minha filha também, que também fazem parte do Ministério Nova Vida em Cristo, que são levitas no ministério. O senhor já tem netos, pastor? Sim, tenho 3, tenho 2 meninas e um menino, o Felipe, com 5 anos, e a Helena com 4, e com 2 meses tem a Serena. O senhor tem quanto tempo de ministério aqui na... Ministério? Ministério. Aqui nós estamos com 10 anos, ministério, comandando o Ministério Nova Vida em Cristo. Mas nós já participamos de outros ministérios, mas logo que a gente saiu desse ministério foi fundado o Ministério Nova Vida em Cristo. Quando o senhor nos alcançou com a palavra de Deus, o senhor fazia parte da IDPB Manaus Moderna, IDPB Cidade de Deus, Sim. Quantos anos o senhor tem, pastor? Eu tenho 55 anos, 25 de ministério, já como cristão, E também como pastor eu tenho 16 anos. O senhor se converteu em que ano? Eu me converti em 20 de junho de 99. Quem se converteu primeiro, foi o senhor ou foi ela? Foi ela, 2 meses antes. Nós estamos diretamente aqui do nosso Pod Crente, como eu já falei, nós estamos diretamente com o pastor Beto, pastora Silene, E hoje a primeira pergunta para eles é o seguinte, a curiosidade é, qual foi o momento, o tempo que vocês nos conheceram, eu e a pastora Adriana? Boa noite. Respondendo aqui a pergunta do pastor Sebastião e a pastora Adriana, quando nós conhecemos eles, Nós chegamos aqui em 2004 e quando nós chegamos aqui nesse lugar, não tinha essa igreja onde hoje nós estamos, Era somente uma casa de 4x4 e a casa da minha cunhada, que ficava do lado da casa do pastor Sebastião. Tapiri. Que na época eles não eram pastores, eles não conheciam a Jesus. Tapirizinho. Era bem pequenininha a casa, se eu não me engano era 5x6, pastor? 5x6. E teve um dia que ela com o filho dela, o Antônio, que ele era pequenininho também, era a mesma idade que a minha filha, 1 ano e 2 meses. E ela passou e veio aqui até na minha casa, aí, me deu bom dia, perguntando se eu se eu tinha comprado esse lugar ou se eu tinha alugado, Então eu disse para ela que nós tínhamos comprado e daí começou a nossa amizade, primeiramente entre mim e a pastora Adriana, E quando foi assim, acho que umas semanas,
ela perguntou se a gente éramos evangélicos e eu disse que sim, porque eles ouviam a gente sempre colocar muitos louvores. E um dos louvores, na época que a gente mais colocava, era o Poderoso Deus, né? Você colocava, lembra? O pastor, ele colocava o Poderoso Deus, Matos Nascimento. E um certo dia ela chegou comigo e disse que o esposo dela tinha reclamado porque a gente colocava louvores e ele não gostava, né, de crente. Ele não gostava de crente, ele não gostava de louvores e isso incomodava ele. E ela contando isso para mim, né, e eu conversei com meu esposo. E um belo dia, né, que não foi muito tempo, ele estava aqui atrás e meu esposo também, da antiga casa onde nós morávamos. E ele deu um bom dia para o meu esposo. Ele mesmo deu um bom dia para o meu esposo. Eu lembro desse dia que eu estava bem perto. E aí começou a amizade deles dois. Ele começou a conversar com meu esposo. E assim foi a descoberta, né? Para que ele viesse para a presença de Deus. Né? Foi quando meu esposo ainda não lançou o primeiro convite, mas foi ganhando a amizade dele. Entendeu? Quando foi um belo dia, ele lançou o convite para o pastor Sebastião. Não demorou muito. Foi no mesmo ano que nós chegamos nesse lugar. Pastor Beto, pastora Silene, como foi nos discipular? Eu já vou deixar um tapezinho aqui para dizer, não vai dizer que foi difícil. Não, de tudo há um começo, né? Então, nós, assim que conhecemos a família do pastor Sebastião, a gente tentou, de todas as formas, levar ele para a igreja, como foi falado pela minha esposa, né? E logo em seguida que ele aceitou a Jesus, nós já tínhamos uma experiência, né, de anos já no ministério e que tinha que seguir ali vamos dizer assim, uma maneira de ensiná-los, né? Através do discipulado. E não foi difícil, porque o pastor Sebastião, hoje pastor, né? Não é uma pessoa que é difícil discipular. Ele entendeu muito bem o propósito de tudo e o ensinamento da palavra de Deus, juntamente com a sua esposa. Por isso que hoje eles são bênçãos, né? Aí em Santo Antônio do Sá. Na verdade, eu tenho dito, pastor Beto, lá na igreja, que o maior exemplo de vocês foi para nós o testemunho de vida, entendeu? Nós não tivemos de vocês assim, não dizendo que não teve uma grande palavra, mas tiveram grandes palavras, mas o que realmente nos transformou foi o testemunho de vocês, né? Que pessoa íntegra, reta ali, que nos ajudaram nos nossos momentos mais difíceis, mas o testemunho de vocês como casal foi bom para nós. Eu nunca ouvi uma discussão de vocês. Pessoal, seguindo nossas perguntas, tá, pastora, como é que foi me discipular? Como foi esse processo para mim ser uma das suas filhas? Bem, não foi tão difícil, né? Porque, graças a Deus, a Adriana, ela sempre foi uma pessoa, assim, pelo menos comigo, né? Ela sempre procurou a caminhar junto comigo. Na verdade, eu não fui muito de discipular ela em palavras, mas como eles falaram ainda há pouco, né? O pastor Sebastião, que através do nosso testemunho. Então, ela sempre se espelhou em mim em muitas coisas, eu sei disso, né? Porque a gente sempre tivemos uma amizade muito profunda, como de mãe e filha, de irmãs mesmo. E então, para onde eu ia, ela estava comigo, né? Em todos os momentos, para onde eu ia, ela estava junto comigo. Então, para mim, não foi difícil, né? Porque, na verdade, ela é uma pessoa bem de aceitar, né? Pelo menos comigo, ela aceitar as críticas, muitas vezes, quando eu aconselhava, né? Quando muitas vezes ela vinha até a mim, porque ela tinha muitas dúvidas, e o que estava dentro das minhas possibilidades eu instruía e ensinava, né? E assim nós caminhamos juntas, né? Eu sempre aceitei, eu tive sempre a senhora como referência. Né? Até hoje eu costumo citar a senhora como exemplo dentro da minha igreja, né? E a senhora sempre vai ser uma inspiração para mim, né? De esposa, de mãe. Né? A senhora foi uma pessoa que me ajudou no momento mais que eu precisei, no momento mais que eu necessitava de uma palavra com a minha família. Foi a senhora que
que esteve comigo, lado a lado, nunca me abandonou. Então, assim, eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua existência, pelo ministério. Obrigado porque a senhora me apresentou Jesus. Então, eu sou grata a Deus e a senhora, que foi o canal de bênção na minha vida. Ficou legal. Rapidinho. E o interessante que quando a primeira vez que eles foram para uma denominação com a gente, né, quando nós convidamos eles para ir para a igreja IDPB, nesse dia deu um temporal. Eu não sei se eles lembram, né, mas a gente lembra, né, amor, que sempre a gente conversa sobre isso. Deu um temporal, ele levando o Antônio aqui, ó, no tonton dele aqui, ele levando, e aí o Beto até olhou assim para mim e disse, meu Deus, nunca mais esse rapaz vai querer vir para a igreja, porque no dia que ele sai para ir para a igreja, cai um temporal desse. Mas, por incrível que pareça, que foi nesse dia que ele entregou a vida dele para Jesus. E nós somos gratos por isso, porque, como sempre meu esposo fala, né, sobre a história da semente. Conta aí um pouquinho da história da semente, rapidinho, porque ela já vai encerrar aí. Já... Não, a história da semente tem um significado muito importante, né? Porque a semente, a palavra de Deus, ela diz que se a semente cair na terra e ela não morrer, não germinar, para que nasça uma planta, né, ela é como se fosse uma semente inútil. Quando eu falo de uma semente, a gente não está falando apenas de uma árvore, mas estamos falando de frutos, né? E esse fruto é como, por exemplo, a laranja. A laranja, você joga uma semente de laranja, nasce um pé, mas nasce várias laranjas. E dentro daquela laranja ali tem várias outras sementes. Então é assim que é o reino de Deus, né? O reino de Deus, você semeia uma semente hoje aqui, mas não quer dizer que aquela semente apenas vai ser uma única semente, né? Mas vai... Assim que você denomina ele, sim, uma semente. E eu conto esse testemunho aqui, né? Eu falo muito sobre eles aqui, principalmente eles. Eu tive outros discípulos, né? Nós ganhamos outras vidas para Jesus, mas eles são um exemplo para a gente, né? Porque eles receberam uma palavra, né, como uma semente que foi plantada, e hoje os frutos dele é muito mais do que um pé de laranja, muito mais do que várias laranjas, muito mais do que várias sementes, né? São multidões de pessoas que já ganharam Jesus, né, através da vida deles, né? Dando continuidade aqui com o irmão Beto, dando continuidade aqui com o pastor Beto, pastora Sirlene, a gente fomos ganhos através de um discipulado, do acompanhamento, né, de um testemunho. Qual é o conselho que o senhor dá, vocês dão para aqueles que estão começando agora a discipular, né, a ser discipulado? Para as pessoas que estão começando agora, o importante mesmo é colocar no seu coração a certeza de que Jesus é a salvação, né? Depois desse processo, e a fé e o crer, aí as coisas se tornam mais fáceis, porque as pessoas vão absorver melhor todo o ensinamento, né? Então, se você hoje está começando um discipulado, ou então você que é discipulador, né, está tentando discipular alguém, a parte principal é você deixar com que o Espírito Santo de Deus ele conduza esse discipulado, né, e leve às outras dimensões aquilo que Deus tem preparado para a pessoa que está recebendo essa palavra. Tá certo. E também deixando claro, pastor Beto, hoje o pastor Beto com a pastora Sirlene são pastores, né, presidente da igreja, tem outras extensões, né, tem mais 4, 5 extensões, estão começando um projeto de expandir a igreja, mas no tempo que eles nos consolidaram, no tempo que eles nos ganharam para Cristo, eles não eram pastores, irmãos, porque às vezes a gente imagina que a consolidação tem que partir do pastor, e na verdade nós éramos membros de igreja, nós éramos líderes de igreja no tempo que eles nos consolidaram. Então é muito importante que a gente, você que está nos assistindo, nos ouvindo, entenda que você é um projeto de Deus na área que você está hoje, entendeu? Eles não eram pastores naquela época, mas mesmo assim nos consolidaram, nos ganharam, né, nos deram um bom testemunho, nos ajudaram nos momentos mais difíceis da nossa vida, foram família mesmo para nós. Aqui a gente viveu como se fosse uma família.
Beleza, gente? Pastor Sebastião, estou agradecendo, passando aqui para agradecer ao pastor Beto, pastora Sirlene, pelo tempo que eles tiraram conosco, né? Pedir a Deus que o Ministério Nova Vida em Cristo continue prosperando, crescendo. Dizer para vocês que vocês moram no nosso coração. Nós temos pessoas que têm o desejo, vontade de conhecê-los, né? E aqui nós estamos passando um pouco de vocês para eles. E dizer para vocês que vocês são pessoas muito importantes. Mais uma vez, dizer que vocês são pessoas de Deus, tá? Porque eu entendo que tudo que vocês fizeram por nós, uma pessoa ímpia, ela não faria, né? Vocês têm Deus no coração, e agradecer muito, pastor. Muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando, lhe dando força, guardando sua casa, seu casamento. Seus netos possam ser prósperos, tá? Muito prósperos. Que seus filhos continuem crescendo na presença de Deus. Tá? Muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um deles, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. DPB Promessas, a igreja que mais cresce no Alto Solimões.